Boa noite, pessoal. Namastê. Deus em mim, saúda o Deus em vocês. Vamos começar um pouquinho mais cedo, então, 7h15. Hoje é a nossa última sessão do ano. Entraremos em recesso e retornaremos no dia 6 de janeiro de 2012. Tá? 25 de novembro é a data de hoje, uma sexta-feira. Vamos iniciar então as atividades da nossa Seara, Seara do Pai Ubirajara, né, dirigente espiritual, cujo nome da Seara, o nome da nossa casa, Casa e Seara é a mesma coisa, tá? Já oficialmente está mudado para Portal dos Orixás. Tá? Isso vocês têm que ficar em mente. Por que a gente ainda guardou o termo Seara Ubirajara? Que é o Seara do dirigente. É a casa do dirigente. Então eu até fiz questão de manter o nome do site ainda Seara Ubirajara, em primeiro lugar para as pessoas não se perderem que já estão acostumadas. Quem está acostumado. E segundo, para manter uma certa homenagem ao verdadeiro dirigente da casa, que é o Caboclo Birajara. Então, o Seara Birajara é o dirigente, é um termo que a gente utiliza para demonstrar quem é o dirigente espiritual. O nome da nossa casa, a egrégora, é Portal dos Orixás. Tá? Muito bem. Uma coisa que fique bem clara e que eu gostaria de deixar registrado, a gente vai providenciar um novo banner para o ano que vem. Tá? Novo banner para o ano que vem. Tá? Uma coisa para deixar bem clara para vocês é o seguinte: no banner vai estar escrito assim: Seara Universalista com ritualista e com bandista. Isso significa o quê? Vai estar lá, Portal dos Orixás, o símbolo do Arrumbandã, e vai estar escrito assim: Seara Universalista com ritualista e com bandista. Isso significa o quê? Responde. Não querem. Não. Estamos realizando um trabalho muito além do que é humano, é mais universalista. Temos filosofia, temos taoísmo, temos física quântica, estudo de arqueômetro. Então, o ponto de Umbanda em si, a gente já, na minha opinião, a gente já ultrapassou. O ritual é umbandista. Agora, o conteúdo que a casa tem é além do universalista. Tá? Nós somos universalistas, nós não somos holísticos. Por quê? Porque o holístico, ele realiza uma miscelânea de trabalhos. A nossa ritualística continua sendo um bandista. O holista ele já mistura tudo. É diferente. Universalista na questão da doutrina. Tanto é que os nossos estudos de quarta-feira, a partir de agora, principalmente de janeiro, estão abertos para o público. Quem quiser vir escutar a palestra de quarta-feira, tá? Que venha quarta-feira. Então a gente abriu para o público. Por isso que por aí só, por essa abertura, a casa realmente já se torna universalista. Tá, pessoal? Não é melhor do que ninguém. Mas é uma característica nossa. Não adianta, a gente não vai fugir. Tá? Então hoje, como doutrina, nós transcendemos a Umbanda. Hoje nós somos universalistas. Mas como ritual, como método, como caridade, nós somos umbandistas. Sendo que a Umbanda por si só, ela já é universalista, né, em sua metodologia. Tá? Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo do bloco 3, que fala sobre a hierarquia divina. Tá? Hoje nós vamos estudar basicamente sobre os orixás ancestrais. Fazendo uma rápida retrospectiva, na semana passada nós estudamos a primeira parte desse bloco 3, nós estudamos a hierarquia divina dos orixás no universo. Ou seja, nós estudamos sobre a deidade, a constituição trina da deidade, a partir dessa constituição trina, a formação setenária da deidade, ou melhor dizendo, da divindade da deidade, as qualidades da deidade, como nós chamamos de orixás. Então, 3 formam 7. E a partir daí, a partir da deidade, ou também divindade suprema, tentando resumir essas 7 potências, nós estudamos por associações, tá? Os 7 orixás. Nós vimos os colegiados supremos. Primeiro colegiado supremo são os orixás virginais, ok? Que veio os causais e vieram os refletores. Isso no reino virginal. Depois, no nosso reino natural, o reino da matéria, da energia massa, ou do átomo, propriamente dito, tá? Nós temos 4 colegiados supremos. Os originais, é isso?
refletores. Tá? Os originais, os refletores, quem mais? E os ancestrais. Aliás, os originais. Quem mais? Vê se você se lembra de cabeça. Nós temos os orixás originais. Correto? Vamos ver aqui. A gente não falar besteira. A gente não viajar. Os orixás originais, os supervisores, que são os galácticos, né? Os intermediários, que são os solares, e os ancestrais, que são os planetários. Tá? Hoje nós vamos estudar basicamente os ancestrais. Tá? Vamos tentar entender a questão da hierarquia planetária, para vocês verem que não é brincadeira o assunto. Primeiramente, nós falamos o quê? Os orixás ancestrais são 7 espíritos mais hierarquias, que são senhores do sistema planetário, ou seja, são senhores que coordenam todo o nosso ecossistema. Tá pequeno, eu vou lendo para vocês. Tá? Quem são os 7 orixás ancestrais? Nomes básicos. Oxalá mantém-se a mesma estrutura da deidade, que depois vem para o virginal, orixá virginal e assim por diante. É o mesmo Oxalá, estrutura Oxalá, Iemanjá e Iori, Xangô, Ogum, Oxóssi e Iorimai. Tá? Ok? Muito bem. Mas antes da gente se adentrar nisso aí, primeiramente nós temos que entender como é que é estruturado o nosso planeta. A gente tem que entender o nosso planeta, para depois falar de hierarquia planetária. Isso é fundamental. Muita gente não sabe nem como é que é formado o planeta. Tá? Muito bem. A Terra, basicamente, é um geóide com idade de aproximadamente 5 bilhões de anos. Um geóide por quê? Porque na lateral ela é arredondada e nos polos ela é achatada. A Terra não tem uma circunferência perfeita. Ela não é redonda. Ela é um geóide. A maioria não sabe disso. A Terra é redonda. Não. Nos polos ela é achatada e em volta ela é circular. Isso é um geóide. Não tem uma circunferência perfeita. Aí já dá um pepino do cão para certos cálculos planetários, né? Aí a coisa já complica bastante. Tá? Muito bem. É dividida em camadas. A primeira camada planetária é conhecida como atmosfera, ou a esfera dos gases. A segunda, a hidrosfera, ou a esfera da parte líquida, líquido, ou que compõe 70 a 80% do nosso planeta. Okay? Depois vem a litosfera, a esfera das rochas, 30%. E depois a biosferas, ou os seres vivos. Tudo isso é o nosso ecossistema. O planeta Terra, segundo a ciência, ele saiu do Sol como um pequeno bólido, ou um pequeno fragmento, aproximadamente 5 milhões de anos. Nosso Sol, a idade do nosso Sol é a mesma idade da nossa galáxia, que segundo a ciência é a mesma idade do nosso universo, aproximadamente 15 bilhões de anos. Só que isso para nós isso vai mudar. São cálculos para nós, é tudo relativo. Tá? Mas tudo bem. A nossa Terra, então, ela pertence ao Sol, ela é filha do Sol. Por isso que nós somos filhos do Sol. Tá? Como planeta e como existência. Porque o Sol é a porta de entrada para que nós existamos, tá? E realizamos nesse sistema solar. Tanto no planeta Terra, como os marcianos, como o povo lá que mora em Júpiter. Todo esse povo não veio de uma outra porta de entrada para o sistema solar, a não ser do próprio, é o agô do Sol. Por isso que o Sol ele é administrado pelos orixás intermediários. Aí é outra classe de orixás, outra hierarquia constituída, outro colegiado supremo. Lá é outra coisa. Nós estamos estudando hoje o planeta Terra. Isso é importante a gente saber. A teosofia mesmo fala isso. O nosso logos local é o Sol. É o Deus Sol. Por isso que é Deus Sol. E não é apenas uma massa ígnea. Não, tem hierarquias lá. Uma loucura, né? Tem hierarquia, não é só uma bola brilhante, mas o Sol é considerado estrela. O planeta é considerado um astro. Tá? Não é só isso. Tá? Para
praticamente o Sol é formado de hidrogênio, que transforma-se por fusão nuclear em basicamente esses dois elementos. Mas principalmente o hidrogênio. O hidrogênio é um átomo, é o primeiro átomo. Na verdade é 90% do universo é feito de hidrogênio. Tá? Muito bem. O nosso planeta, no início, ele era simplesmente uma massa ígnea, porque era o próprio Sol. Tá? Por isso que a primeira esfera a se formar no nosso planeta foi a atmosfera, que era a esfera de gases. Hoje nós temos hidrogênio, nós temos oxigênio, basicamente gases. Tá? Vamos ver. A nossa atmosfera é uma camada de mais ou menos 1000 km de altura. 1000 km de altura. 1000 km de altura da crosta, sei lá. E essa é a nossa atmosfera. Tá? Só que aqui está o nosso planeta Terra, ok? Desenho mal feito. Aqui estão os polos, né? Aqui está as Américas. E aqui está a Ásia, da África, Europa. Faltou o Oceania aqui, faltou o espaço. Tá? Mas está aqui dentro. A parte aquática. E aqui em vermelho é a nossa atmosfera. Até aqui o último círculo, 1000 km. Só que isso tem divisão. Só que isso é dividido. A nossa atmosfera ela tem divisão. A primeira parte, que vai até uns 12 km, é chamada de troposfera. De 12 a 80, estratosfera. E de 80 a 1000 km, a ionosfera é dividida em mesosfera e termosfera. Não vou entrar nisso aí agora. Tá? Mas aqui, principalmente aqui, ó, da estrato até a iono, é que ficam as colônias espirituais. Tá? As zonas umbralinas ficam mais para baixo. A zona umbralina pesada, ela fica entre a tropo e a estratosfera. Entre a primeira e a segunda. Ou seja, tem que ter uma certa distância. Ah, mas só um pouquinho, Davi. Tu nos falou que a coisa não é dimensional, não é de distância, a coisa é vibratória. Mas tem um detalhe. Uma vibração pesada umbralina, ela é quase que densificada. Por exemplo, a primeira região, que é o umbral grosso, que eles chamam, que fica mais próximo à nossa superfície, ela tem que ter uma certa distância, mesmo sendo separadas por vibrações. Devido justamente a uma vibração tão densa que é a zona umbralina, que a gente não resistiria à carga vibratória, à carga magnética, pela proximidade. Interessante isso aí. Começar a estudar isso aí. Tá? Vamos ver. Os gases da atmosfera, basicamente nitrogênio e oxigênio, numa proporção de 4 nitrogênio por 1 de oxigênio. Por isso que o nitrogênio foi associado à energia eólica, porque ele tem maior quantidade na atmosfera. E o oxigênio foi associado à energia ígnea do fogo. Até que você sabe que o fogo é alimentado pelo oxigênio. Tá? Depois vem a nossa litosfera. Vamos estudar a nossa parte planetária. Não a atmosfera, a parte da litosfera. Tá? Muito bem. Tem espessura de mais ou menos 50 km abaixo. O centro, aqui está a superfície planetária. Tá? O azul. O centro é a chamada barisfera. O centro planetário, o núcleo, é chamado barisfera, que contém basicamente nífel, que são dois elementos essencialmente pesados. Por atração gravitacional, esses elementos têm que se concentrar, têm que descer, têm que cair, e se concentram no núcleo. Nífel, níquel e ferro. Por isso que é nífel. Tá? O nome desse núcleo é chamado barisfera. Tá? Mas depois, o primeiro círculo que eu representei de vermelho é o magma pastoso, ou as larvas vulcânicas. Tá? Depois tem o cima, tá? Que é o silício e magnésio, onde nós temos as rochas basálticas. E por último, cial, sílica e alumínio, onde temos as rochas graníticas mais próximas à superfície. Hoje nós estamos estudando um pouco de geografia e geologia aqui, mas é importante para a gente entender as hierarquias constituídas no planeta. Você tem que entender primeiro como é que funciona o nosso planeta, como é que ele é construído, como é que ele é constituído, a estrutura dele, para depois você distribuir as hierarquias ao longo do planeta. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Tenho certeza que muita gente que nunca ouviu falar nisso aí, nunca se preocupou com isso. Mas isso é fundamental para o estudo de um nível mais avançado de compreensão das hierarquias dos orixás
ancestrais. Ou seja, nível... Eu estou falando de orixá intermediário, de orixás solares, os orixás supervisores, que é nível... Lá é outra estrutura hierárquica. Assim como o Sol, tem uma outra estrutura hierárquica lá. Tá? Agora, o nosso planeta tem essa estrutura que nós estamos estudando agora. Tá? A barisfera é responsável, ou seja, o núcleo da Terra, é responsável por importantes efeitos eletromagnéticos. Nós temos a energia telúrica e principalmente uma energia chamada Kundalini, que é concentrada no meio. Por que a Kundalini ela fica armazenada no centro da Terra? Porque é uma energia telúrica, por efeito de gravidade, essa energia tem que se concentrar no que é o efeito da atração. Tá? Ok? Beleza, né? Por isso que a Kundalini não pode ficar na atmosfera. Na atmosfera tu tem o quê? Tu tem a energia forrática, que cria basicamente o átomo, junto com os elementos químicos, e tu tem o prana, que o prana vem carregado, ou vem carregado pelo oxigênio. Vocês respirando agora, vocês estão abastecendo mitocôndrias de vocês, lá no citoplasma celular, de oxigênio. O mitocôndrias é a região dentro do citoplasma celular, ele cria o quê? Ele cria energia da célula. Mas junto com o oxigênio está aí o prana. E o prana se converte em quê? Em citoplasma. Energia vital. Vida. Por isso que prana é vida. Por isso que nem todo mundo que respira tem alta quantidade de prana, no caso das plantas. Precisa ter uma estrutura orgânica mais complexa. Entendeu? É isso aí, né? Muito bem. Segundo quadro agora. A hierarquia do orixá ancestral. Vamos deixar um pouquinho isso aqui de lado e vamos reestudar isso aqui no fim. Aí no fim nós vamos linkar. Vamos ligar tudo isso aí. Tá? A hierarquia do orixá ancestral. Agora nós vamos estudar basicamente a nossa proposta aqui. Nós temos, nós já falamos para vocês que a hierarquia do orixá, ele se constitui de 3 planos e 7 graus. Tá? O primeiro plano do orixá ancestral é conhecido como orixás menores. Eu vou lendo aqui. Tá? Também conhecido como os senhores da luz. Aqui nós temos 3 divisões de graus. O 7º grau, que é o grau mais elevado dentro desse primeiro plano. O de 6º grau e o de 5º. O de 7º grau são seres conhecidos como chefe de legiões. O de 6º grau, chefe de... E o de 5º grau, chefe de subfalante. Eu vou lendo aqui. Tá? Olha só, já é uma hierarquia no primeiro plano. Aqui no segundo plano, nós temos o plano de guias. Que nós temos o único grau formado, o 4º grau. Onde nós temos os chefes de grupamento. Olha só a hierarquia. O terceiro plano são conhecidos como refletores da luz. O terceiro plano são os executores da luz, que são conhecidos como protetores. Aqui se subdivide também em 3 graus. O terceiro grau, que é o mais evoluído, que são os integrantes chefe de agrupamento. O segundo grau, integrante subchefe de grupamento. E o primeiro grau, que é integrante de grupamento. Basicamente, os soldados. Vê que interessante. Tá? Aqui eu não estou falando a nível de energia, estou falando de nível de entidades. Estou falando a nível de espíritos, almas, personalidades encarnadas. Estou falando de vibração. Ok? Então, basicamente, uma hierarquia de um orixá ancestral, ele se constitui dessa forma aqui. Tá? Os chefes de legiões são sempre de número de 7. Tá? Já nós vamos explicar melhor isso aí. Gêneros de reencarnações mediúnicas. Aqui a coisa começa a ficar super interessante. A coisa começa a ficar legal aqui. Vamos ver onde cada um aqui vai se posicionar. Tá? Mais uma vez, me perdoem aqueles que eu vou ser polêmico. Tá? Mas principalmente para aqueles que vieram das religiões afro-brasileiras. Tá? Tem muita coisa que é distorcida. Muitos nomes, muitos termos que são distorcidos. Em sentido mais hierático, em seu sentido mais profundo, mais esotérico.
Vamos tentar estudar agora. Vamos tentar entender. Gêneros de reencarnações mediúnicas. Gêneros de reencarnação, formas de reencarnação. Tá? Também existe uma hierarquia em graus de reencarnações, tanto para médios como para não médios. Tá? Olha só. Vamos lá. Primeiro gênero é o de reencarnação sacrificial, messiânica e voluntária. Esses seres que vieram com reencarnação sacrificial, messiânica e voluntária são seres que praticamente não têm karma. Pode ser que tenha um pouco, mas é quase nada. Tá? Um exemplo de reencarnação sacrificial, Jesus. Messiânica, Buda. Voluntária, qualquer outro que veio por conta própria. Não precisava vir, mas veio porque quis. Tá? Tá? São esses seres, olha que interessante. Esses seres são assistidos pelos orixás maiores, ou seja, pelos orixás menores. Desculpa, orixás, eu botei maiores, mas é menores, tá? Ou seres do primeiro plano. Né? Olha que interessante. São verdadeiros magos. Esses são verdadeiros magos. Aqueles que vêm por uma reencarnação messiânica, sacrificial ou voluntária. Também conhecidos como babalaos. Babá significa pai. Aos significa mago, ou pai mago, ou mago pai. Esses são os babalaos. Tá? Ou também conhecidos como verdadeiros mestres de iniciação. Então, só seres que reencarnaram, cujo gênero é de sacrifício, ou messiânico ou voluntário, esses seres que são assistidos pelos orixás menores que são de primeiro plano. Pode ser de sétimo, sexto ou... Esses são chamados babalaos. Esse não é um termo que veio da África. Esse é um termo que veio lá da primeira língua do mundo, o Nhengatu, do tronco tupi. Não é africano. Africano é uma derivação. Tá? Pode falar. Só para fazer uma aclaração. Não significa que esses seres que reencarnam trabalham, recebem, nesse sentido, né, um orixá menor. Às vezes se confunde, não, o cara que vem com essa... Sim. Ele está conectado àquele primeiro plano, mas não que ele recebe. Recebe mediunicamente? Ele pode receber seres de graus menores, mas pode receber seres de graus maiores. Na verdade, esses são os únicos seres que podem se conectar com seres de quinto, sexto e sétimo grau. Que já tem condições, que são pais magos. São magos. Tem muita gente se achando mago. Aí eu pergunto, qual é o mestre dele? Porque aqui não estou falando de Umbanda. Estou falando que pode ser um São Germain. São Germain com certeza aqui é um ser de sétimo grau. Primeiro plano, segue último grau. Mas todo mundo recebe São Germain. Muitas vezes você recebe a fileira de São Germain. Tá entendendo? Trabalha com a egrégora de São Germain. Tu trabalha com São Germain. Para isso tu tem que ser um mago. E para ser mago tu tem que ter muito conhecimento. E muita moral também. Porque aqui, como eu falei, sacrificial, messiânico ou voluntário. O karma do cara tem que ser muito pequenininho, quase zero. Tá vendo como as coisas se encaixam? Não é assim. O cara que tem um peso kármico muito grande não vai trabalhar com um mestre de iniciação, um babalô ou um mago. Ele pode ser assistido à distância. Vocês estão entendendo? Mas não diretamente. Isso cai a casa de muita gente. Isso cai a casa de muita gente. Muito bem.
O segundo é a reencarnação evolutiva. É o segundo gênero. Esses seres que têm uma reencarnação evolutiva são assistidos pelos guias. Ok? Características: são magistas, também conhecido como Babarishi. Babarishi é um termo muito antigo. Significa Baba é pai e Rishi sábio. Já não é um pai mago, é um pai sábio. Com o tempo, esse termo ele foi vulgarizado para o que na África chama-se Babalorixá. Esse é um termo que não é africano. Esse termo vem de origem Engatu do tronco tupi. O termo correto é Babarishi. Babalorixá é outra coisa. É o mesmo sentido, só que foi vulgarizado. Ele sofreu uma alteração semântica. Isso é autoestudo, isso é muita pesquisa. É vero. Tá? Ou seja, são chamados sacerdotes de iniciação. Não são mestres de iniciação, são sacerdotes de iniciação. E o cara, para ser um babalorixá, ele tem que ter como guia ou um espírito ou um guia, um ser de 4 graus, ou um chefe de... Tem muito babalorixá aí que não é babalorixá. Porque ser babalorixá sendo aprontado por um outro não significa que no astral você tem uma conexão com o espírito de 4 graus. No plano de... Tem muita gente que ainda acha que recebe um orixá menor, né? Vocês estão entendendo? Como a coisa é organizada, é hierarquizada. E aqui a coisa realmente complica bastante. Tá? Mas agora, na medida que a gente for avançando, a gente vai explicando melhor. Tá? Gênios de reencarnação, a terceira, probatória. Essa aqui está a maioria da humanidade. Probatórias são seres assistidos pelos protetores ou seres de terceiro plano. Tá? Esses são conhecidos, são pequenos magistas. Tá? Esses são pequenos magistas, também conhecidos vulgarmente como pais de santo. Tá? Esses são os pais de santo. Pai de santo só trabalha diretamente com o protetor. Não trabalha com guia e não trabalha com orixá menor. É isso que eu quero deixar bem claro. Aí eu pergunto para vocês, onde é que vocês se posicionam? Vocês acham que vocês recebem um guia? Vocês acham que vocês recebem um orixá menor? Eu recebo um orixá menor de 7º grau. Primeiro plano, 7º grau. O que entende de como mago, que nem é magia. E aqui o cara é magista. Mas lá o cara tem que ser mago. Para ser mago, tem que ter muito conhecimento. Bicho, nível de mago, já vou te dar a palavra. Foi um Jesus, que era mago dos magos. Mago Merlin. Tá? Os 3 reis magos da Bíblia. Pouca gente conhece a história. Quarta-feira nós tivemos lá um muito interessante sobre os reis magos. Se quiserem, entre no site para vocês assistirem, ouvirem. É muito legal. Vocês não sabem quem foram esses caras. Vocês não têm ideia quem foram esses caras. Vocês só conhecem eles de lá, mirra, incenso e ouro para Jesus. Ai, ficavam bom. Vocês não sabem quem foram esses caras. Esses caras iniciaram muita gente para que o trabalho de Jesus pudesse dar certo. Um na Arábia, um na Pérsia e outro na Índia. Não se conheciam. Foram se encontrar, né? Digamos, nos subúrbios de Jerusalém, por acaso. Eram altos conhecedores de astrologia. O cara ser mago, tu tem que saber identificar a influência das estrelas. Tu tem que ser um astrólogo. Quem é que é astrólogo hoje em dia? Quem é que sabe identificar a predisposição energética dos astros em nossa vida? E muita gente abre o jornal para ler o horóscopo, mas isso não é astrologia. Isso é uma besteira, isso é uma palhaçada. Isso não é astrologia. Astronomia é outra coisa. É estudar a mecânica celeste. Nosso planeta gira ao redor do Sol a 107 mil km por hora. Isso é cálculo astronômico. Mas a influência dos astros em nossa vida, só um astrólogo. E os 3 reis magos, esses sim são categoria de magos, identificar a vinda de um avatar como? Muitos falam que é a estrela de Belém, né?
Outros falam que é a estrela de Davi. Já ouviram falar? Não. Conjunção astrológica. 3 astros. Marte, Saturno e Júpiter. A estrela nada mais era que esses 3 planetas alinhados que formaram pelo seu alinhamento, conjunção, uma luminosidade, ao qual muitos chamamos de só um astrólogo, só um mago pode saber disso. E identificaram onde estava esse cara, esse avatar. Como? Astrologia. Quem é que sabe isso? Um jogo adivinhatório? Vou jogar aqui, vou jogar carta. Vou jogar uma carta, vou jogar um negócio. Isso não é coisa. Isso é um pequeno magista. Não dá pra dizer nem que é um magista. Porque o magista, o cara tem que dominar os 4 elementos. Tem que saber trabalhar com os 4 elementos, tem que saber trabalhar. E outra coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais iniciado, quanto mais evoluído, quanto maior é o grau dele, prestem bem atenção. A sua ritualística, ela fica mais simplificada. Não sei se vocês vão concordar comigo. Quanto mais evoluído é o ser, mais simplificado é a sua ritualística. O cara com uma vela, o cara faz um trabalho em 10 minutos, o que muita gente com muito elemento de faz em um dia. Uma vela. Jesus era um mago dos magos. O que ele tinha? Jesus tinha uma guia? Não tinha nada, tinha nada. Andava, o que ele andava? Meu, compensação, ele olhava para ti e lia a tua alma. Porque era astrólogo, era mago. Isso é mago. Estão entendendo? Num nível incompreensível também. Pode falar também. Não, só referente ao que estava comentando, fez a comparação com a religião africana, mas eu acho que ela nem se enquadra aí pelo seguinte, que aí quando falamos de espíritos de alta, eu acho que no momento que a religião africana, eu não conheço nenhuma religião africana que na sua ritualística não sacrifica um animal. Quer dizer, no momento que sacrifica já está fora desse contexto, já está fora. Provavelmente. Né? Não acredito que um ser de luz vai participar de um ritual. Mas veja que o termo. Não, os termos sim, né? Eles se acham, né? Babalorixá. O que é um babalorixá? Hoje, se perguntar para o que é um babalorixá, vocês vão saber isso. Babalorixá é um ser que vem com uma reencarnação evolutiva e não probatória de provas. Evolutiva é o cara que já tem um karma. Um pouquinho. Claro, um pouco menos. Probatório é nós aqui, cara. Estamos lascados. O cara que é evolutivo é outra coisa. Imagina um sacrificial como Jesus, um messiânico como Buda. Esse cara de reencarnação. Que é a lei da sintonia, né? Se eu venho, né, como na primeira encarnação, evidentemente que por sintonia eu tenho que me ligar às seres do primeiro plano. Se eu venho como evolutivo, eu tenho que me ligar do segundo plano, que é o guia. Por isso que muita gente, por isso que é errado dizer, eu recebo meu guia. Vocês já ouviram isso? Eu trabalho com meu guia tal, meu guia chama-se tal. Que guia? Você sabe o que é guia? Mas não sabe o que é guia. Guias são seres cuja evolução se encontra num 4º grau, que são conhecidos vulgarmente como chefe de grupamento. Olha só. E aí? A maioria aqui de nós trabalha com protetor, cara. Talvez a protetora até de primeiro ou máximo 2º grau. Que é um integrante de grupamento ou subchefe de grupamento. Talvez um 3º grau, talvez. Porque é o nosso peso vibratório. É a lei da sintonia. Nós estamos conectados com seres protetores. Por quê? Porque nós somos seres de reencarnação probatória. E aqui, forma-se pais de santos, forma-se dirigentes. Mas dirigente com pequenos conhecimentos mágicos. Estão entendendo a comparação? E a sintonia. Não é que um cara que veio com uma reencarnação probatória trabalha com um orixá menor de 7º grau. Não tem noção, o karma não permite, o peso vibratório dele. Aquele ser de luz não consegue nem chegar perto de ti. Porque é um beija-flor comparado a um sapo, né? Nós somos um sapo no pântano, né? E o ser é um beija-flor. Como é que ele vai visitar um pântano? Isso dá um alívio, né, não é? Quando eu estudei isso aqui, eu fiz assim, ufa, coisa boa saber que eu trabalho com protetor. Eu me animei, legal, cara. Porque eu não tenho condições de trabalhar com guia, muito menos com chá menor. Eu tenho essa consciência. Eu não tenho condições de trabalhar com... Tá louco, cara? Isso aqui, é a nível de um Buda, de um Jesus, de um Gandhi.
de um Saibaba. Tá entendendo? Aí pode colocar aqui o Zélio Fernandinho de Moraes, pode colocar aqui, ó. O senhor da Mata Silva, acredito que o pai Rivas Neto também. Não sei que estão lá em cima, cara. Nós, no banhado. Tá? Ou seja, nós não podemos nem ser chamados de sacerdotes de iniciação. No máximo, nós somos os cientistas do espírito. Nós estamos estudando o espírito. Esses caras aqui já são sacerdotes e esses caras aqui já são mestres de iniciação. E iniciam as pessoas. No máximo, aqui a gente... Quer dizer que esse diploma que o Saraceni está dando, então, pelo amor de Deus, o cara está formando sacerdote. Pelo amor de Deus. Não, até não digo diploma, porque isso não se titular, mas todo esse trabalho que ele está fazendo, os caras pagam 800, às vezes até 4, 5 mil, um diploma de sacerdote. Quer dizer, o cara escuta aí, ó, que está gravado nesse ano, vai lá pedir o dinheiro de volta. Tá, pessoal? E aqui da reencarnação probatória, onde nós temos a maioria da humanidade, nós temos as chamadas reencarnações compulsórias, que são as chamadas reencarnações inconscientes, aqueles espíritos que vêm com uma deformação. Tá? Muitos vêm com deformação, pode ter certeza que ele é probatório. Não pode vir um ser com problemas, defeitos, dificuldades anatômicas, orgânicas, sendo um ser, digamos, com reencarnação evolutiva. O cara tem que estar em provação ainda para passar por isso. Bota a cachola a pensar. Tá? Outros semiconscientes. Esses compulsórios é que não escolhem a reencarnação. É isso que eu estou dizendo. Quando eles caem nos ministérios lá de nosso lar, por exemplo, o ministério da reencarnação, ele não escolhe a reencarnação. Ele é escolhido, ele não tem condições. São seres que muitas vezes vêm com alta deformação lá de zonas pesadas, muito além do umbral. Então não tem. Como é que ele vai escolher? Vai. São os deficientes mentais, que a gente chama. Os seres que vêm com. Não pode mais falar mongoloide, né? São síndromes de Down, né? Seres com síndrome de Down, não tem como escolher. Então é compulsória a reencarnação dele, é probatório. Tá? Outros são os semiconscientes. Tá? É aqueles que vêm com problemas anatômicos, mas tem uma consciência dele que é mais tranquila. Isso está cheio, a maioria da nossa humanidade. E os conscientes, né? Que vem tranquilo, mas tem muito caro. Tem muito que passar pela prova. Por isso que é a maioria da humanidade. E esses caras, quando trabalham com a espiritualidade, eles não trabalham com plano de guias, muito menos com plano de orixá e babá. Nem primeiro plano, ele trabalha no terceiro plano, né? Plano mais abaixo. Que muitos dos espíritos que estão nesses planos de protetores também vão ter que reencarnar. E também tem os seus caras. Não estou falando todos, mas muitos. Plano de guias, um que outro reencarna. A maioria já se tornou perfeito ascensionado. E lá em cima, então, nem se fala. Agora nós vamos entender melhor. Beleza, pessoal? Variou bastante agora, né? Por favor, não vamos dizendo por aí. Não vamos dizer por aí que vocês recebem um quilo. Principalmente um mestre. Eu trabalho com mestre. Fala, mestre. Tá na intermediação. Agora eu vou entrar nisso aí. Tá na intermediação. E tem um plano de luz, o professor Laércio chama, e o plano dos ascensionados. Tá? O estudo do Laércio ele fala sobre isso. Houve uma convergência aí. Dá para linkar. Tá? Agora nós vamos estudar a numerologia sagrada do orixá ancestral. Olha que interessante. Um exemplo. Nós pegamos aqui um orixá ancestral. Quantos orixás ancestrais nós temos? 7. Oxalá, Iemanjá, ok? Vou pegar como exemplo um orixá ancestral, Oxalá. Tá? Oxalá possui 7 orixás menores, ok? Que são os chefes de legião. Por exemplo, na linha de Oxalá, a hierarquia de Oxalá, que nós já estudamos isso no outro bloco, mas eu vou repetir. Nós temos como primeiro Caboclo do Batão da Guia, Caboclo Guaraci, Caboclo Guarani, Caboclo Aimoné, Caboclo Tupi, o Biratã e o Birajara. Essas é as chamadas 7 coroas do orixá ancestral Oxalá. Estou falando de espíritos aqui. Tá? Eu falei em quantidade de espíritos. São 7, eu tenho um espírito caboclo do Batão da Guia.
falando, na verdade, de hierarquia. Sabe-se lá quantos espíritos vêm nessa hierarquia do Urubatão da Guia, que são seres de orixás menores, primeiro plano, sétimo grau, que são conhecidos como chefe de... Então, a gente não pode numerar a quantidade de espíritos, não é hierarquia. É impossível fazer isso. Porque é um entra e sai, né, cara? E a coisa lá se movimenta. Esse movimento é vem aqui. Tá? Ok? Então, desses 7 orixás menores, eu peguei um orixá menor como exemplo, que é o caboclo Urubatão da Guia, que é o grande cabeça de legião, que é conhecido também como cabeça de legião. A hierarquia de Urubatão da Guia, não o espírito do Urubatão da Guia. Agora vamos tentar entender a hierarquia do caboclo Urubatão da Guia. Nós temos como 7º grau, ok? O chefe de legião número 1. Tá? Que é o Urubatão da Guia. Número 1 é o Urubatão da Guia, tá? Que é o primeiro orixá menor de Oxalá. Um espírito, uma hierarquia. Sabe-se lá quantos espíritos trabalham nessa hierarquia? É isso que confunde muito o bandista. Não pode ter um espírito só. Claro que não tem um espírito só. É uma coisa que dizer que não. Só um espírito trabalha como Maria Padilha das Almas. Quantas Maria Padilha das Almas nós temos aí? Um monte espalhado por aí. São espíritos da mesma hierarquia. Com graus de... como é que eu digo sempre? Com cargos e funções, às vezes, um pouquinho diferentes. Tá? No 6º grau, nós temos os chefes de falange. Chefe de legião, 7º grau, e chefes de falange no 6º grau. 6º grau, chefe de falange. E a coisa começa a se multiplicar por 7. Sempre 7. Você tem um chefe de legião, você tem 7 chefes de falange, ou 7 hierarquias, como chefe de falange no 6º grau. Nós estamos ainda no primeiro plano, que é o plano de orixás menor. O 5º grau é o chefe de subfalange. Nós pegamos o 7 e multiplicamos por mais 7. Ou nós totalizamos 49 hierarquias de chefes de subfalange do 5º grau. Totalizando no primeiro plano de orixás menores da hierarquia só de um, que é o Urubatão da Guia, nós temos 57 hierarquias que compõem o primeiro plano. Só do Urubatão da Guia. Nós não estamos estudando a hierarquia do planeta. Olha só, uma coisa não é fácil. No segundo plano, que é o plano de guia, nós temos só um grau, que é o 4º grau, que são conhecidos vulgarmente pelo nome de ou cargos e funções de chefe de grupamento. Nós pegamos os 49 de subfalange e multiplicamos por 7, totalizando 343 hierarquias no 4º grau, que é o plano de ou dos. Isso só no Urubatão da Guia. Por isso que tinha outros cálculos, mas eu não vou passar para vocês agora, senão não vai dar tempo. Eu tenho que explicar isso tudo para vocês. Fica no próximo encontro, próximo ciclo. Aí a gente vai abrir mais isso aí, tá? Para vocês verem que a Umbanda é muito estruturada, muito coisa não é essa. Tá? E tudo pelo 7. Vocês sabem por que o 7, né? Explicamos já. A deidade forma o setenário. O setenário, código diretor universal. Agora a gente sabe disso. Tá? Terceiro plano, plano de protetores. Nesse plano nós temos quantos graus? O primeiro, o segundo e o de terceiro grau, que é chamado de integrante, chefe de grupamento. Nós pegamos as 343 hierarquias lá do chefe de agrupamento e multiplicamos por mais. Nós temos 2.401 hierarquias do terceiro grau. No segundo grau, total 16.807. E no primeiro grau, nós temos 117.649. Totalizando os 3 graus do terceiro plano de protetor, nós temos 136.857 hierarquias do orixá menor, do Urubatão da Guia. Orixá menor, do orixá ancestral,
Oxalá. Agora vocês pegam mais os outros 6, né? Isso eu estou falando só de Oxalá. Multiplica agora pelo 7. Meu, é muito organizado. Cada um fazendo, realizando o que lhe cabe como cargos e funções. Oi? Muita gente. Por isso que o planeta é 2/3 de espírito e 1/3 de encarnado, né? Não é isso? Perdão. 1/3 do planeta hoje, da população de personalidades, 1/3 está reencarnado, 2/3 está desencarnado. Agora, onde está, em outra história. E disso tudo, 1/3 ainda vai. 2/3 vai passear. Totalizando entre encarnado e desencarnado. 2/3 vai condenado. Já está com a marca da truta. Tá o ônibus esperando. Já está o ônibus já. Tá? É muito louco, né? Muito bem. Agora, olha só como por que numerologia sagrada? Olha só como a coisa se encaixa. Pegamos lá a quantidade total de hierarquias do primeiro plano de orixás menores, que constitui-se em 3 graus, 7º, 6º e 5º. Você pega 57, o que se faz na numerologia? Você separa o número e soma, até dar um número único, não único. O 57 dá 5 mais 7, que dá 12. 1 mais 2 dá 3. Isso significa o quê? Que são 3 graus no primeiro plano. Numerologia. Entendeu? Plano de guia, nós temos quanto? Separando dá quanto? Dá 10, 1 mais 0 dá? Quantos graus nós temos no plano de guia? Ok? Orixás protetores, os 3 graus. 136, 857. Desdobra tudo, dá o número 30. Depois você soma, se você quiser, dá 30. Pode submeter aqui. 3 mais 0 são 3 graus no plano de prote. Soma tudo. 3 mais 1 mais 3. 7 graus em 10 pontos. Por isso que se diz numerologia sagrada do orixá ancestral. Por que orixá ancestral? Tem que ficar gravado aqui. Nós estamos falando de hierarquia planetária. Qual é a hierarquia planetária do orixá? O ancestral. O intermediário é solar. Outro é o intermediário, o supervisor da galáxia. E o original é o cara que coordena o nosso mundo. Aí são outras hierarquias. Nós estamos estudando a nível planetário. Agora nessa terceira parte. Nessa terceira parte aqui, ó, nós vamos entrar num assunto muito polêmico, que eu na verdade ia dar no próximo encontro, ia passar no próximo encontro, mas eu vou passar hoje. Eu quero encerrar esse bloco 3 aqui para a gente entrar no quarto. O ano que vem já 6 de janeiro. Não me recordo qual bloco, agora depois a gente vê lá. Tá, já. A princípio, agora nós vamos linkar tudo isso aqui, ó. Com essa terceira parte. Nós vamos linkar, nós vamos entender como é que se estrutura toda essa bagunça. Porque se eu perguntar pra vocês, tá aí, onde é que eles estão a nível planetário aqui, esses caras? Onde é que eles estão? Estão na crosta, na subcrosta? Onde é que eles estão? Tem que ter uma organização também local deles, né? Olha que louco. Olha só que interessante. Esse círculo aqui, ó, representa o nosso planeta Terra. Aqui é a crosta ou superfície e lá estamos nós. Todo mundo probatório. Ou alguém aqui acha que é evolutivo. Alguém acha que já é missionário. Como a gente vê aí, missionário fulano de tal. Estão entendendo? Uma coisa já contei. Missionário fulano de tal. Babalorixá, pai fulano de tal. Babalaú. Mas o que tem gente se achando mago aí, né? Não existe até curso para mago. Sabia? Pague lá, pessoal. 200, 300 reais, fica lá 2 anos, vocês se transformam em mago. Um curso pago. Vocês vão se tornar um
messiânico, voluntário. É magro. É só fazer um curso rapidinho, fazendo o curso rapidinho, vem um mestre lá de 7º grau para trabalhar com você. Abre minhas portas. Ou eu faço aquele curso, aí faço um determinado ritual, tá? Faço um determinado ritual com espada, com fogo, com linha, pronto, abriu a minha consciência para que o plano superior se manifeste através de mim. Não é assim. Um curso pago tu não vai te sintonizar com seres de alta. O Watanabe se pagar bem. Não, o Watanabe, se der um mirra, incenso e ouro, ele vem. Estão entendendo como é complicado? Gente, vamos cair na real, vamos acordar. Era do mentalismo, meu filho. Não é assim, filho. Procura fazer a tua parte bem limpinha. Que nem o pai do santo aqui. Fica bem quietinho, faz a tua parte. Não. O que eu conheço? Alguns pequenos mistérios, chamados pequenos mistérios, o pequeno magia. Não é. Até porque, em primeiro lugar, para ser mago, magista, pequeno magista, tu tem que ter uma mente muito organizada. E tudo parte da mente. Hoje em dia, ninguém quer pensar. Ninguém quer estudar. Ninguém quer forçar a sua mente. Ninguém quer. As pessoas ainda procuram as emoções. As pessoas procuram as emoções. Como eu já expliquei aqui para vocês. As pessoas vão num show, lota. Agora vai ver se as pessoas vão escutar um intelectual falar, um teósofo falar, um Davi falar. Ninguém quer. O cara não quer pensar. Porque é muito difícil. Porque é complicado. Claro que é, né? Uma mente preguiçosa. Então, isso tudo aqui, o mago, o magista, primeiro parte da mente. Quando nós entrarmos no bloco magia, na Umbanda, vocês vão ficar aqui. Tudo parte daqui. Não adianta você encher essa garagem de bandejas, de elementos de rito, charuto, vela. Isso é elemento de rito. Tudo parte daqui. Se não tem uma mente estruturada, aquilo tudo é besteira. Bandeja, essas coisas é besteira. Porque Jesus não fazia bandeja, não fazia oferenda, não fazia despacho. E ele era o mago dos magos, vocês estão entendendo? Quanto maior o grau de evolução, menor é o karma, é o peso karma, e menor é o ritual, cara, do mago. A gente está acostumado a ler livros e ver filmes, aquele mago, que se diz mago, o cara tem um livro desse tamanho aqui, ó. Vocês não viram? É feitiço do não sei o quê. E é mago. Eu sou um mago negro, né? Feitiço, né? O cara é um mago. Olha o tamanho do conhecimento. Mago? Nem Jesus. Existe uma coisa em nós, abrindo um parênteses agora, existe uma coisa em nós que é muito mais poderosa do que qualquer elemento espiritual. É um campo de proteção que nós possuímos naturalmente. Deus é tão bom, tão justo, que ele nos concedeu esse campo de proteção natural, sem precisar formar energias ao redor através da mente, supostamente da mente, para que nos proteja. Porque isso, meu filho, tu tem que sustentar, né? Muito fácil criar um campo de energia. Criar um campo de energia dourado. Sustenta. Ô, Xandro, olha o Gabriel lá, Xandro. Vai sustentar isso aí, meu filho. Nós temos um campo chamado campo áurico, que não é um campo só que identifica a corzinha das emoções, é um campo de proteção, meu. Por isso que Jesus, quando ele chegava lá no tráfico, por exemplo, já sentia uma paz, porque o campo áurico dele era extremamente ampliado. Que era o campo de proteção dele. Ele só apanhou, só sugaram porque estava no programa dele. Ele veio sacrificial. Por isso, filha, você não vai apanhar. Buda não aconteceu isso com o Buda. É um missionário. Sacrificial, o cara vem de sacrifício mesmo. Vem para tomar porrada da humanidade. Como muitos e muitos. Mas Jesus foi o maior de todos. Mas muitos já são messiânicos. Mas estão na reencarnação de primeiro plano, meu amigo. Os caras estão conectados com seres de alma. Vai devagar. A evolução não dá salto. Ninguém deita homem e acorda anjo. As coisas têm que evoluir. Ok?
lá então. Aqui nós temos o nosso planeta Terra e nós temos na atmosfera, agora vocês vão entender por que é importante estudar isso aqui. Falamos um pouco de geologia. Geologia? É geologia? Tá? Atmosfera? Tá? Pra mim é tudo geografia. Muito bem. Uma parte. Nós temos o quê? 7 superfícies. Tá? Ó, nós vamos estudar primeiro faixas vibratórias e evolutivas. Tá? Tem que ver isso aqui para ficar legal. Nós temos 2 aspectos evolutivos. Uma parte física e a parte física e a parte da próxima nós aqui. A gente evolui, tem karma, tem lei para isso aí. Ok? Mas tem a parte física também. Se evolui também nos planos vibratórios diferentes do nosso. O nosso é um plano denso. Tem um plano astral, tem um plano mental, tem outros planos. Isso, vai embora. Aí nós temos o quê? Em volta da Terra, nós temos 7, olha o 7 de novo, círculos concêntricos, onde nós temos planos de vibratório e isso na atmosfera. Ou seja, crosta, como é que eu vou dizer? Acima da crosta, fugiu o termo, e subcrosta. Subcrosta é na litosfera o negócio. Oi? É na litosfera, é dentro da Terra. Olha só, muito bem, eu não acredito que não vai dar tempo. Vamos acelerar. Nós temos digamos, um círculo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 3 círculos superiores, nós associamos ao plano de orixás menores. Ok? Onde nós temos o que aqui? Vamos lá. A 7ª camada, a 6ª e a 5ª camada. Essas camadas nós associamos aos espíritos de 7º grau, 6º grau ou 5º grau. Na literatura espírita, eles chamam essa 7ª camada de abóbada estelar. A 6ª de diretrizes do planeta e a 5ª de amor fraterno universal. Nessas 3 camadas, nós temos as chamadas zonas luminosas, onde estão as potestades ilustres, ou plano dos orixás menores. Tá? Também nós temos o comando do projeto Terra. Tá? Ou mestres, também plano dos mestres ascensionados. Tá? Na 4ª camada, que é associada ao 4º grau, na literatura espírita chama-se arte, cultura e ciência, nós temos a chamada zona de transição. Tá? Entre as 3 superiores e as 3 inferiores. Aqui nós temos os planos dos guias, chamado também, o Soler chama-se plano da luz. Fechou todas. Tá perfeito. Tá? Também conhecido como os ancestrais ilustres. Olha só, aqui nós temos as potestades ilustres e aqui nós temos os ancestrais ilustres, nessa 4ª aqui. Nas 3 inferiores é as zonas umbralinas. Você sabe o que significa a palavra umbral? Escuridão. Umbral é escuridão. Tá? Então a 3ª camada mais próxima à crosta, nós temos o quê? O plano de protetores de 3º grau, o chamado umbral ou penumbral. A 2ª camada, 2º grau, umbral médio. E a 1ª camada, que são espíritos de 1º grau, umbral. Essas 3 zonas são chamadas zonas francamente iluminadas, ou fracamente iluminadas, tá? Os chamados plano de protetores e o ancestrais superiores. Olha que interessante. Potestades ilustres, ancestrais ilustres e ancestrais superiores. Primeiro plano, potestades ilustres, são potências ilustres, são seres de alta evolução. Aqui nós temos os nossos ancestrais ilustres e aqui nós temos os nossos ancestrais superiores. Interessante, né? E claro, depois vem a nossa... Claro que tem que ser. A coisa tem que ser... Por isso que é do 1º ao 7º. Por isso que o 1º grau não é o do 1º plano. O grau máximo do 1º plano tem que ser o 7º. Por uma questão de ascensão, de evolução. A ascensão é de baixo para cima. Né? Mas a evolução, grau de evolução é de cima para baixo.
Interessante, né? Mas então, os estudos que tem que fora, então, são umbrais. Hã? Uma zona localizada no Muitos umbral. dos protetores, são seres que trabalham nas zonas umbralinas, nessas três. Por isso que muitos têm que reencarnar um dia. Vocês acham que todo mundo que está no nosso lar lá, por exemplo, não reencarna mais? Onde é que está o nosso lar aqui? Não. No terceiro. No terceiro, acima do Rio de Janeiro. No terceiro. O umbral está no pleno umbral. Então, imagina as outras cidades que estão aqui para cima. Por isso que o Roger Paranhos diz o seguinte, que existe uma cidade colonial chamada Amor Fraterno Universal. Ele fica na 7ª camada. São seres assim, ó, que tudo brilha com uma... É uma coisa... São seres assim que parece que são transparentes. Não tem karma lá, meu amigo. O umbral, o nosso lar tem karma lá. Tanto é que o nosso lar ele é verdade. Tanto é que não tem, ele não é morado. Por que ele é morado? Porque ele fica no umbral. Se ele fica no umbral, ele sofre ataque. Tu vê que louco? Tem que encaixar, são hierarquias. Tá? Agora alguém aqui acha que incorpora um guia? O orixá menor lá no primeiro plano? É bravo, né? Isso aqui acho que acaba com as nossas expectativas. Tá? Vamos lá. Agora vamos estudar a questão subcrosta. Tá? Aqui é supracrostral, crosta e sub é Baixo. para baixo. Tá? Tu vê que o umbral é nível atmosférico. Isso é uma coisa que o cara tem que saber. Por isso que tu tem que saber essa estrutura planetária. Porque as zonas umbralinas ficam aqui, ó. Os espíritos, aqueles espíritos que nós vimos no nosso lar, eles estão aqui, ó. No caso do filme Nosso Lar, eles estão no Rio de Janeiro. O cara do Rio de Janeiro. Por isso que o Rio de Janeiro é muito bem. E não é toda cidade do planeta que tem uma zona umbralina pesada aqui no Rio de Janeiro. Por isso que tem cidades e cidades, regiões e regiões. Por quê? Porque ficam aqui, ó, eles ficam basicamente entre a troposfera e a estratosfera, que são as duas primeiras camadas da nossa atmosfera. Por isso que tem que entender isso aí. Senão tu viaja na maneira, tu não sabe nem onde é que tu tá. Tá? Muito bem, vamos tentar acelerar, senão não vai dar tempo. Né? Já era pra ter encerrado. Aí pra baixo, sim, pra baixo a contagem é inversa. Tu tem da 7ª à 1ª. No centro do planeta nós temos o quê? A bariosfera, já expliquei. É constituída de níquel e ferro. Onde nós temos a energia telúrica, tá? A concentração da energia telúrica na energia, a famosa energia Kundalini, o axé Kundalini. Tá? Olha só. Acende a luz da rua, Xana, por favor. Na 7ª camada subcrostal, nós temos a seres de 7º grau. Região insólida e insalubre. Na 6ª camada, 6º grau, cavernas e grutas. E na 5ª camada, o 5º grau, seres de 5º grau para baixo, nós temos as montanhas visuais. Então, tu tem que caminhar muito lá embaixo para até chegar na região das montanhas visuais. Isso no livro Abismo do Daniel fala muito bem. Que primeiramente tu só vê lama, para tu chegar nas cavernas lá do rio tem que baixar, tem que ir descendo. O livro ele não fala isso, nós continuamos descendo. Nós continuamos descendo. Aqui os espíritos são todos. Essas 3 primeiras camadas aqui, agora eu vou chegar. São zonas subcrostrais superior, mas superior em relação ao centro da Terra. Tá? Esses seres que estão aqui são chamados ancestrais inferiores, moralmente falando. Tá? São seres deformados. Aqui tu tem seres que estão na lama, mas tem uma forma humana. Aqui para baixo, meu amigo. Ainda não. E os caras já começam a se deformar. Né? Por isso que muitos espíritos, muitas personalidades, quando reencarnam, eles têm que vir numa reencarnação probatória inconsciente. E vieram nessas coisas. Por isso que muitos vêm com defeito. Mão, braço, perna, mental. E vem daqui, não. Daqui de cima é muito difícil, acontece. Mas muito mais aqui. Quando você vem muito deformado, aqueles seres que vêm grudadinhos com aqueles gêmeos, siameses, é tudo aqui, ó.
Gente pesada. Muito sério isso. Tá? A quarta camada, quarto grau, já abaixo das montanhas e vales, nós temos a umidade e a viscosidade. Essa zona é a chamada zona de transição entre as três inferiores e as três superiores subcrostrais. Aqui nós temos ancestrais insubmissos. Aqui nós temos uma linhagem dos espectros. Ancestrais inferiores, ancestrais insubmissos. Qual a diferença? Insubmisso para inferior. São tudo rebelde. Insubmisso, não quero encarnar, não quero saber do teu planeta, não quero saber do teu tal de Jesus, então Deus, eu sou insubmisso, eu estou bem aqui e eu vou acabar com o planeta. E eu me decidi, eu estou no lado esquerdo. E tem. Rebelde? A última. E esses aqui de cima ainda são rebeldes, mas ainda conseguem. O insubmisso, acabou. É o cara que se decidiu para lá de lá e são a maioria. Os desencarnados são a maioria. Tem muito mais aqui do que aqui. Se vocês acham que lá na cidade colonial do nosso lar tem muita gente, para baixo isso não tem. Tá? Aí vamos estudar as três camadas mais inferiores. Tá? A terceira camada é chamada de terceiro grau, né? A segunda e a primeira. Aqui nós temos os abismos. Aqui começa abismo. Vão, mas não aqui. Não nesse planeta. Eles são submissos a nível, por isso que eu digo, nós estamos falando ancestrais, orixás ancestrais. Hierarquia planetária. E já está acontecendo. Aqui já começam os abismos. Aqui é precipício, não é montanha, não é vale. Aqui é queda livre. Aqui o bicho começa a pegar. Escuridão total. Muito mais do que um grau. Tá? Na segunda, aqui a coisa começa a ficar feia. Aqui nós temos os chamados homens plantas e homens pedra. Você sabe o que é isso? Esses são os ovoides, eles perderam a forma. Tu olha no livro Abismo de Daniel e vocês vão ver lá uma hora que aquele mentor abraça uma árvore e aquela árvore se abraça a ele. Pô, mas é uma árvore. Aí chama fulano, ele dá um nome, fulano, o que é isso? Não te volta, não quero saber do teu Deus, e aquela árvore fala e aquele espírito, meu Deus, a árvore está falando. São homens planos, são chamados batracos. Sabe o que é batraco? É seres com forma de répteis, sapo, batraco é sapo, seres com forma de répteis, seres com forma de corujas. No livro Abismo explica muito detalhes, tem um livro espírita aí. E tem uma passagem da Bíblia, esse livro, e a coisa vai, quanto mais perto da barisfera, mais perto da energia telúrica, mais perto do níquel e ferro. Isso deforma o corpo astral. Então tem uma ciência, quanto mais perto do centro, acabou. Deforma o cara. Por isso que o cara precisa reencarnar, ele precisa vir para a crosta, para manter a sua forma humana, humanoide. Só para nesse livro do Abismo tem uma mãe que vem, que é permitida ela vir, não sei quanto tempo, conversar com o teológico, é o filho dela, e ela começa a doutrinar ele ali para ver se ele consegue tomar uma forminha para poder reencarnar. Muito triste. Tá? E na primeira camada, de primeiro grau, esse é o chamado reino humano. Esses são os seres de alta. Tá? Essas três camadas aqui são chamadas zonas subcrostrais inferior. Tá? Aqui nós temos as potestades insubmissas. Olha a diferença. Ancestrais insubmissos e potestades insubmissas. São potências. Os caras são muito poderosos. São os caras. Citando os magos negros, os dragões, tá? E até pouco tempo revelados, né? Os demons. São 7. Tá? Ou seja, estão bem próximos. Então, esses são, por isso que tem que estar no centro. Se estivesse próximo a próximo, estava tudo roubado. Porque eles não são ancestrais, eles são potências insubmissas. Eu não estou falando de orixás, tá? Orixá é outra coisa. Potência como inteligência mesmo. Tá? Então tá aqui. Aí eu coloquei uma coisinha aqui para finalizar, ó, já que nós temos um pouco mais de 5 minutos, uma fórmula física chamada P igual a mg. Isso significa o quê? Que é peso igual a massa vezes... Qual é a diferença entre peso e massa?
Massa é a minha estrutura celular. Peso é a ação que essa estrutura celular sofre devido a uma gravidade. Quando você sobe uma escada, qual é a sensação? Está ficando cada vez mais difícil. Porque, por causa da ação da gravidade, a minha massa, ela produz um peso. Só que tem uma coisa. Eu estou falando de massa física. O corpo astral, o perispírito, não tem massa, não sofre ação da gravidade, não tem peso, e esse peso não é relacionado ao karma, por isso que chama-se peso kármico. Quanto maior o peso kármico, mais para baixo ele vem. Por causa da gravidade. Tá? Ou seja, o peso dos corpos é determinado pelo histórico kármico. Ok? Ó, o gênero de reencarnação. Vou repetir aqui, ó, só para encerrar. Olha só, prestem atenção. O peso dos corpos, que corpo? Corpo físico, corpo astral, o perispírito. Corpo mental superior já não tem carga, foge disso aí. Tá? O que daqui para baixo, dessas 3 camadas para baixo, são seres que ainda têm perispírito. É só vocês linkar. Daqui para cima são seres que já estão em corpo astral. É corpo causal, mental superior para cima. Vocês estão entendendo? É fácil. Tem uma correlação com 7 corpos aí. Tá? Então, ó, o peso dos corpos é determinado pelo histórico. Então, o peso da massa do corpo astral, do perispírito, é o histórico kármico. O gênero de reencarnação, se eu venho como messiânico, sacrificial, se eu venho como evolutivo ou probatório, tá? Ó, gênero de reencarnação é determinado pelo histórico kármico. Tudo é o karma, aí entra a lei do karma. Tá? O grau de evolução, quando eu falo grau de evolução, são esses 7 graus. Isso aqui são graus de evolução. Eu, por exemplo, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho um primeiro grau de evolução. Eu vou dizer que eu tenho 7 graus de evolução. Estou em grau de... Não, sou louco. São graus de evolução, são 7. Fica 7, tudo é os 7. Se distribui. Por isso que não é só 7 nota, 7 puro. Tem outras formas de entender o 7. Aqui é uma delas. Tá? O grau de evolução é determinado pelo histórico. Tudo isso aqui, tudo é o karma. É uma lei divina, lei de justiça, que determina o quê? O peso da tua massa. Onde tu está posicionado, o que tu vai fazer, que tipo de a sintonia tu tem, tudo é o peso do karma. Tá, pessoal? É isso aí. Muito obrigado, luz na mente, paz no coração, energias positivas. Vamos diretamente lá para dentro, tá, pessoal? Vamos iniciar, tá bom? Muito obrigado. Assim, pessoal. Bom, a gente já fala para vocês agora, tá? Muito obrigado. Luz na mente, paz no coração. Muito axé.